vamos retomar então nosso estudo do Livro dos Espíritos, ainda aquele texto de Allan Kardec, e é interessante porque no antepenúltimo parágrafo desse texto, Kardec diz que a doutrina espírita, no sentido desse conteúdo de causa e efeito, de liberdade, ela tem uma moral sublime. Ele vai começar o parágrafo dizendo assim: essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. E não somente é sublime de moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o capaz de sacudir um jugo obsessor, como é capaz de fechar sua porta aos importunos. Então vamos parar aí um pouquinho. A tradição cristã, a tradição teológica cristã ocidental, não é, coloca sempre o homem como um ser mesquinho que é produto de um pecado, né? Então, na tradição cristã, o que o homem é? O homem é produto do pecado. Houve lá o pecado original, né? E nós somos seres que trazemos em nós, né, esse aspecto amesquinhado, apoucado, né? Olha, o homem não é nada, você não é nada, né? Existe Deus, que é o Criador de tudo, o Pai de todos nós, e nós somos esses seres estranhos, pecadores, que precisamos nos humilhar o tempo todo, etc., dependentes, frágeis, vulneráveis, à mercê de tudo, e etc. e tal. A doutrina espírita, ela resgata a dignidade humana, e nesse sentido, ela é até um tanto antropocêntrica, né? Ela traz o homem de volta ao centro desse espectro teológico. Como assim? O homem, ele é extremamente digno. E mais que isso, ele é perfectível, ele pode chegar à perfeição. Ele impõe esse ritmo, né, de chegar a essa perfeição. Então, nós somos seres em construção, nós somos projetos inacabados, mas somos um projeto divino, né? O Cristo, no seu Evangelho, já lança luz sobre essa questão. É interessante porque todas as passagens em que Jesus, né, é ferramenta para a cura, para a libertação, para a solução de um problema, etc., ele sempre olha a pessoa e diz assim: a tua fé te salvou. Ele nunca fala assim, ó, você se salvou por minha causa, me louve aí. Não. Em nenhuma passagem é isso. Ele diz assim, olha, a tua fé te salvou. A outra passagem que ele diz assim, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Em outra passagem, ele diz assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a uma montanha, sai daqui, vai para lá, e a montanha vai sair. Então, o tempo todo, né, quando ele diz, né, fazei brilhar a vossa luz, a luz não se acende o alqueire, a luz se coloca embaixo do alqueire, mas sobre o alqueire, para que todos a vejam. Então, ele dignifica, o tempo todo ele está resgatando o ser humano, ele está puxando o sujeito que está lá embaixo, ele está dando a mão, carregando, puxando para cima, falando, você pode, você é capaz, está nas suas mãos, né? Você consegue, vem, é isso que ele está dizendo o tempo todo. Então, nesse sentido, Allan Kardec, ele é muito objetivo ao dizer que a doutrina espírita é sublime em moralidade, no aspecto do resgate desse homem a uma condição de dignidade, de honra diante do mundo. E por quê? Porque nós não somos seres determinados por nada. Nós nos determinamos. É justamente a nossa liberdade, o livre-arbítrio próprio da condição humana, que dá essa dignidade daquilo que somos, até quando nós erramos. Olha que interessante. Então, nós não somos seres produtos do pecado, né? Na doutrina espírita não há essa visão, inclusive, do sexo como pecado, né?
tudo que é sexual é pecado, é das sombras. Não, nada disso. Até o sexo tem a sua dignidade, a sua sublimidade, a sua importância na experiência humana aqui do mundo, né? Na experiência terrena entre as criaturas. O que a doutrina espírita? Ela vai pedir que a gente tome cuidado com as questões éticas, não lesar o outro, não enganar o outro, não levar o outro à insignificância, ao desprezo, à coisificação, à reificação, à objetificação, não é, de sua condição. Então ele resgata, olha que beleza, ó, vem, você é senhor de sua própria vida, você é senhor do seu próprio destino. Se você está sofrendo agora, não é nada fora de você que quis que você sofresse. Você só está, não é, resgatando as consequências de suas próprias atitudes, de suas escolhas equivocadas. Inclusive, para a doutrina espírita, não existe a noção de pecado. Essa palavra não existe na doutrina espírita. Quando ela acontece em alguma mensagem, em algum trecho, ainda é produto da influência do catolicismo medieval, da tradição cristã sobre os pensadores espíritas, né, ou pseudo-espíritas de nosso tempo. Volta e meia a gente pega um ou outro livro, que tem lá livro espírita, e é uma papagaiada e uma bobajaiada, e tem lá livro espírita, e você nota que ou aquela pessoa está sob a ação de espíritos obsessores e está publicando livro, que as editoras querem vender livro, e as pessoas, em geral, livro mais de boa qualidade, não é todo mundo que aguenta. Tem gente que gosta de ser enganado, tem gente que gosta de ficar na ilusão, né? Tem gente, é muito comum, uma vez eu encontrei uma moça, ela falou, olha, eu gosto de ir lá no centro, mas eu não dou conta de ouvir aquilo. Né? Porque eu saio de lá falando, nossa, eu tenho que, quer dizer que está na minha mão, eu tenho que mudar. Eu prefiro continuar acreditando na graça divina, que do nada tudo vai se resolver, sem eu precisar. É nisso que eu quero acreditar. Ótimo, porque é maravilhoso acreditar nisso. Mas isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita é isso, né? Suor, lágrimas, mas também tem alegria, risada, uma comidinha gostosa, um encontro com os amigos, mas também é trabalho, edificação, estudo, esforço. Né? A gente não veio aqui para gozo de férias. Nós viemos aqui e o mundo ainda é um mundo de provas e expiações. Então a condição do mundo ainda é muito difícil. Tem gente que diz para mim, mas eu não queria que fosse tão difícil. Então nós temos que melhorar para reencarnar um pouco melhor. Né? Por quê? Porque nós não somos seres humanos que vamos nos tornar espíritos. Nós somos espíritos transitando temporariamente pela condição humana. Ao desencarnar, a gente adentra o mundo espiritual igualzinho a gente é aqui, sem tirar nem pôr. Esses dias uma pessoa dizia assim, fulano, meu parente morreu, mas olha, tudo bem, ele sofreu muito, mas ele foi chato até na doença e até na morte. Eu falei, vai ser um espírito chato. Ele vai entrar no mundo espiritual chato, uma pessoa chata, difícil, complicada, geniosa, porque isso não é a genética. Outra coisa, esse aí puxou o pai. Ninguém puxa ninguém. Né? Ele saiu a avó dele, que é muito difícil. Não, ninguém sai, ninguém puxa. A questão é, às vezes a gente, né, na condição de criança, aprende determinadas características na convivência do dia a dia com os pais, né? Mas a criança é um espírito. Ela também já vai, aos poucos, ser livre para dizer, olha, nisso eu quero parecer com meu pai, nisso eu quero parecer... Olha, eu quero ser tudo, menos parecido com a minha avó. Né? A criança também já pode olhar o pai e a mãe e falar, eu não quero isso para mim, ou eu quero aquilo para mim, etc. Não tem essa de, né, a gente tem características que são aprendidas. Isso está lá no Evangelho, né? Porque, lembram de uma passagem em que Jesus conversa com um doutor da lei chamado Nicodemos.
né? E ele vai, para tentar o conhecimento de Jesus, ele fala assim: como posso eu, um homem velho, né, voltar? Jesus diz assim: olha, como eu consigo chegar ao reino dos céus? E Jesus diz: em verdade vos digo que ninguém chega ao reino dos céus se não nascer de novo. E ele diz: como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre de minha mãe? E ele diz assim: se não sabes nem as coisas da terra, como queres conhecer as coisas dos céus? Mas em verdade eu vos digo que ninguém verá Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque o vento sopra, mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Porque a carne é filha da carne, mas o espírito não é filho do espírito. E há um poema muito bonito de um poeta libanês chamado Gibran Khalil Gibran, do livro O Profeta, que ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, vossos filhos são o produto da saudade que a vida tem de si mesma. Olha que interessante. Podeis dar tudo para os vossos filhos, mas não podeis dar o vosso modo de pensar. Podeis dar conforto, mas não podeis dar conforto às suas almas, que vão se aninhar em outras almas que nem o vosso pensamento saberá onde está. Então, assim, a gente tem lá, mas cada um é um. Aquele espírito que está reencarnando ali na nossa casa, a gente não tem ideia de como ele é, né? Ele vai fazer as escolhas dele, a gente fez as nossas. Não existe esse negócio de puxar, sair, nada disso, né? E nós somos seres da liberdade. E aí nós vamos construindo essas armadilhas para nós mesmos, no sentido da nossa evolução. E Kardec continua dizendo assim: dessa maneira, o ser, quer dizer, o homem, não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser de razão que escuta, julga e escolhe livremente entre duas posturas. Acrescentamos que, apesar disso, o homem não fica privado de iniciativa, não age menos pelo seu próprio impulso, pois, em definitivo, ele não passa de um espírito encarnado que conserva, sob invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Então, a gente, em geral, recebe gente na gravidez, né? Está vindo lá o espírito. É um ser estranho. Vai vir cheio de coisa boa e cheio de encrenca também. O Emmanuel vai dizer: qual é a tarefa dos pais? Aproximar os filhos de Deus. Né? Vamos interpretar a metáfora de Emmanuel. Ensinar coisas boas, sabendo que os filhos podem aprender ou não. Muitas vezes, eu já atendi pais de adolescentes, etc., que estão pensando em suicídio e tal, aquela coisa toda. E é muito difícil, às vezes a gente tem que chegar para o pai e para a mãe e falar: olha, vocês têm sido, às vezes a gente acompanha os casos, né, vê que são pais dedicados, que nada falta para aquela criatura, mas é um espírito difícil, é um espírito complicado. Né? E aí a gente chega para os pais e fala: olha, o menino ou a menina correm o risco de se matar, suicidar-se, etc. E tal. Se ele quiser mesmo, por mais que vocês protejam, vocês não vão conseguir impedir. Porque quando a encrenca quer, ela faz. Não tem jeito. Dá um jeitinho e faz o que quer fazer. Se isso acontecer, não dá para não ficar triste, mas fiquem em paz, porque vocês não têm responsabilidade nenhuma sobre isso. Foi uma escolha dele. Sigam a vida. Toquem a vida em paz. Vocês fizeram o que era preciso ser feito. Isso é responsabilidade dele, porque fica aquela coisa de parente de gente suicida, familiar de suicida, se sentindo culpado. Ai, o que eu podia ter feito? Ai, eu podia ter impedido. Nada disso. A pessoa quis fazer porque ela quer fazer. Ela vai, ela põe aquilo na cabeça e ela, né, como outras coisas, muitas, né? Envolvimento com drogas, com a delinquência, com o crime, com a irresponsabilidade, não é? Com as coisas ruins, que às vezes, a gente vê, às vezes, gente boa, famílias boas, e tem um filho que é uma encrenca. Então, é a aprovação para aquela família
abrigar aquele espírito. Qual é a parte da família? Fazer o possível para dar condições, ferramentas e instrumentos para aquela pessoa tomar juízo, tomar tenência, abrir os olhos. Isso a gente faz, mas ninguém pode obrigar o outro se ele não quiser. E as pessoas são livres, curiosamente elas são livres. Às vezes numa mesma casa a gente tem 3, 4 filhos, cada um é de um jeito. No mesmo lar, nas mesmas circunstâncias, com a mesma genética. E aí a gente vê, parece que cada espírito veio de um planeta diferente. Por quê? Porque são muito estranhos, muito diferentes. E é assim. Nós também, às vezes, olhamos para os filhos, eles olham para a gente e dizem assim, não é possível que eu saí desse lugar. Né? Tem pais que olham para a criança e falam, não é possível que essa coisa saiu de mim. Não é? Tem, lógico que tem. Né? E isso não quer dizer que a gente não goste, não ame, não é isso. Só que é diferente. Por quê? Porque há muitos escultores. Nós somos como esculturas modeladas por nós mesmos. Né? A condição de espíritos, nós somos seres criados na simplicidade e na ignorância. Somos simples e ignorantes. Nós vamos nos tornando aquilo que nós queremos nos tornar. Isso significa que, prestem atenção agora, hein? Isso é muito importante. Tudo nos influencia, mas nada nos determina. Como assim? Esse lugar me influencia, olhar para esses cravos lindos, que a Glória nos trouxe hoje, pode me influenciar, não é? Estar nesse ambiente me influencia, ler os livros me influencia, a família em que eu nasci, a cidade, o clima me influencia. Né? Tem gente que aquela semana que teve chuva, muito nublada e tal, o que eu cruzei de gente falando, nossa, eu estou deprimido essa semana, eu estou mal, que coisa esquisita, parece que eu estou mofando, eu estou encruado. O clima influencia. Eu conheci um rapaz que ganhou uma bolsa de estudo para a Suécia. Era para ficar 1 ano lá. Quando ele chegou, só tinha sol 4 horas por dia. O sol nascia às 10 da manhã e ficava à noite às 3 da tarde. Ele entrou num processo depressivo lá, com aquele negócio do escuro e tal, que ele teve que voltar para cá. Assim, ele voltou doente. Então, o clima influencia, mas não determina. Nada nos determina. Nós somos o que nós queremos ser. Às vezes, quando a gente é criança, os pais, a família determinam várias coisas da gente. Mas quando a gente começa a pensar, inclusive, tem criança que é muito reativa. Tem criança que, inclusive, os pais perdem a cabeça, batem e tal, e a criança apanha, olha, engole o choro e fala, eu vou fazer do meu jeito, você pode me matar, mas eu não faço. É aquela perdição, aquele capeta em casa. É aquele espírito difícil. Vocês estão entendendo ou não? Sei lá o que vocês vão fazer, vai num pedagogo, reza, procura um trabalho forte que aqui não vai resolver. Entendeu? Mas assim, você nota que criança está vindo para o mundo daquele jeito e está dando trabalho. Por quê? Porque é um espírito que já tem vontade, já tem personalidade. Outra coisa, à medida que o planeta vai evoluindo, o período da infância começa a diminuir. Então, por exemplo, agora já se sabe, por pesquisas, etc., que a melhor fase para alfabetizar não é mais a partir dos 7, é a partir dos 5. Tem escolas que já estão alfabetizando aos 5 anos. Não é mais com 7. Durante muitos anos foi com 7. Antigamente o sujeito tinha 12 anos, era um bobão, assim, chongo. Era uma lesma. Hoje, a meninada com 3, 4 anos, a família está tudo cansada, vai dormir, ele está no pique. Porque ele veio numa fome de viver aqui para a Terra, porque não tem lugar para reencarnar. Na hora que chega, ele não quer dormir, o espírito. Vocês sabem do que eu estou falando? Estou errado ou não? Né? Você chega num lugar cheio de criança, é um desespero aquilo. Porque são espíritos que vêm para arrebentar a boca do balão. Né? Por quê? Porque está difícil reencarnar. E eles amadurecem cedo, são crianças espertas. Eles pegam esse
tablet aí, o dedinho só faz assim, ó. Você que é avó, que se sente uma imbecil, porque sua netinha de 3 anos faz tudo no computador, e você não sabe nem como chama, Clabet, nem falar você consegue. E com 3 anos, aquela menininha faz tudo, ou com 2 anos, vai ficar cada vez mais assim. Nos mundos superiores, os espíritos dizem que a infância é muito pequena. Rapidamente o espírito já reencarna, rapidinho ele já tem condição adulta de pensamento. Por exemplo, Jesus, com 8 anos, discutia teologia com os sábios no templo. Tem até várias passagens na pintura que retratam Jesus discutindo no templo com os doutores da lei. Porque um espírito na condição de Jesus reencarna em alguns meses, ele já é espírito pleno de convicções, com absoluta consciência espiritual. Então, à medida que a gente evolui, a infância vai diminuindo. Pode ser que daqui 1000 anos, a nossa infância dure aí uns 5 meses só, 6. E aí a gente já esteja capaz de fazer cálculos de engenharia, com 6 meses, 7 meses. Vai o quê? Vai diminuindo, o espírito vai se apoderando, vai se apropriando de sua personalidade espiritual, e cada vez menos a matéria vai tendo determinância sobre o espírito, né? Então, quando Allan Kardec diz aqui, né, conserva sob o invólucro corpóreo as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Aí ele termina o parágrafo. Eu já vou dar uma adiantadinha no que ele vai falar no outro parágrafo, que é o penúltimo. Eu vou terminar esse texto a semana que vem, com a graça de Deus, que eu não aguento mais ele. É verdade. Faz quase 1 ano que eu estou aqui. Certo? Só vou dar uma adiantadinha, ele vai dizer assim, em geral, é muito difícil a gente sair do lugar. Nós somos espíritos, isso aqui não está, isso aqui é meu, vou falar. Nós somos patinadores, a gente fica patinando. 1 encarnação, 2. A gente sai muito pouco do lugar. Porque no fundo, a gente ainda tem muito prazer com os nossos defeitos. A gente finge que quer mudar, mas no fundinho a gente não quer. Então a gente finge que quer, mas não quer. Aí o que acontece? A gente acha que cresceu, na hora do vamos ver não cresceu. A gente acha que mudou, na hora do vamos ver não mudou. A gente está se achando o máximo, lindo, perfeito, espírito bom, papapá. Aí a hora que vem o outro e pisa no nosso calo, a gente acaba com ele, destrói. Fala, fui eu que fiz. Nossa, eu estou pior do que... É a sensação, porque a gente acha que está muito bem, na hora do vamos ver, nem sempre a gente está. Então, às vezes, a gente fica muitas encarnações mudando um pouquinho só. Só um pouquinho. É mais comum que encarnações mais dolorosas nos sirvam mais para ganhar espaço. Então, é muito comum que aquela reencarnação muito difícil seja maravilhosa para a gente ganhar um tempo aí, para avançar um pouco mais. Reencarnações muito boas e tal, em geral, nos acomodam muito. Nos acomodam muito. Então, quando vem os problemas, o Chico sempre falava, né, por exemplo, a questão do dinheiro. O Chico sempre falava que o dinheiro, o bom é não ter nem pouco nem muito. E ele dizia que quando sobrava na mão dele muito, ele dava um jeito de passar para frente, porque aquilo ia virar problema. Então ele dava um jeito, nem de faltar, não pode, né, faltar não é bom, mas também sobrar, ele dizia, não é bom. E para isso ele usava aquele trechinho do Pai Nosso que diz assim, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
E aí o Chico era engraçado, ele falava assim, não é o pão nosso de cada mês, de cada semana, de cada ano, é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Porque a semana que vem pode ser que a gente esteja até desencarnado. E se a gente ficou muito preocupado com o pão da semana que vem, pode ser que a gente entre no mundo espiritual sem nem 1 quilo de farinha. E aí ele dizia, é o pão nosso, não é o pão, a manteiga, o presunto, o queijo, o requeijão. É só o pão. Não é assim, ó, o pão nosso, o caviar, o vinho, o champanhe, de cada. Não, é o pão nosso. E aí o Chico falava assim, da manteiga em diante a gente escorrega. Que é o exigir mais do que a gente precisa. Não, e eu sei que, vejam, eu estou lembrando disso do Chico, porque eu acho uma maravilha isso que ele fala. Mas eu não consigo viver assim, eu sou preocupado. Né? Eu quero saber se eu tenho dinheiro para pagar minhas contas daqui 3 meses. Você fala assim, mas você vive isso? Lógico que não. Né? O primeiro a ouvir tudo que eu falo sou eu mesmo. Por isso que eu faço terapia. É uma culpa danada. Né? Mas é assim, alguém tem que falar. Fazer o quê? Né? Então, é isso. A gente tem muita dificuldade, é um problema, é difícil, mas a gente tem essas coisas boas que nos ajudam, vão, né, dando uns empurrõezinhos aí para a gente. E sempre que a gente puder melhorar um pouquinho, talvez já tenha valido a pena. Né? Cada dia, um pouquinho, só por hoje, tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos proteja.